Então vamos lá. Eu gostaria de agradecer a organização aí da Engenharia Sem Fronteiras, que isso para a gente é um desafio, né? A gente, no dia a dia nosso, a gente enfrenta diversos desafios e compartilhar o conhecimento é uma constante nossa. Então, eu fico feliz aí de estar participando e explanar um pouco sobre a área que eu atuei desde o início da minha carreira. E também vou ficar à disposição aí a respeito de dúvidas, perguntas. Eu vou focar principalmente nos detalhes em que geralmente o pessoal que está iniciando a carreira tem um pouco de dúvida ou às vezes não desconhece, e é importante já ter esse insight agora para poder no futuro aí ter mais facilidade em algumas coisas. A proposta da palestra é comentar sobre o setor elétrico brasileiro, mostrar o cenário atual e um futuro, né? Conforme o Carlos comentou, eu comecei minha carreira na Faculdade de Engenharia em Ilha Solteira. A partir de lá, nesse meio tempo eu trabalhava na usina de Ilha Solteira, na operação da usina. Tive a oportunidade, depois que me formei, fui para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Do ONS, eu tive a oportunidade de participar de um crescimento de outra empresa que me convidou, a EDP Brasil, na área de geração também, com diversos projetos de construção de usina. Então, tive essa oportunidade, esse prazer de atuar, né, nesse desafio. E hoje atuo na SPIC Brasil, que é uma empresa multinacional chinesa, considerada assim, a quinta maior empresa de energia do mundo. Tem só de potência instalada, tem na China, aqui no Brasil, somando tudo, é quase a potência do Brasil todo, em termos de geração de energia. Então, pessoal, vou dividir em 6 tópicos aqui, mas vai ser bem didático, tá? O início eu vou contar um pouco sobre a história do setor, né? Eu sei que tem pessoas de diversas áreas, mas o setor elétrico brasileiro abrange tudo, praticamente. Área civil, mecânica, elétrica, área ambiental, com muita força, regulatório, quem está fazendo direito aí também atua nesse setor. Então, assim, eu vou entrando em detalhes nesses tópicos e comentando aí as oportunidades de carreiras. Tá? Eu vou falar no início ali um overview do setor, né? Como começou essa organização do setor. Depois o atual modelo do setor. Como funciona mais ou menos a operação eletroenergética do setor. Como vocês estão vendo aí, com essa integração de diversas fontes renováveis e tudo mais. E como é realizado esse planejamento de expansão, né? Como que o setor cresce. E onde ele cresce, qual a oportunidade de carreira para nós e tudo mais. Quais perspectivas da expansão energética para os próximos 30 anos aí? E áreas de atuação dos engenheiros, né, nesse setor. Pegando como exemplo uma empresa privada. Né? A história do setor, né? E o modelo atual. Como que é? O setor começou na década de 60, mais ou menos, começou a ser organizado. A priori era totalmente constituído de empresas estatais. As grandes estatais, vocês conhecem aí, Eletrobras, Eletronorte, ES, Furnas, Eletrosul. Ou seja, era um sistema centralizado dominado por algumas empresas. Na década de 70 foi formado alguns grupos de operação, né, para tocar o AIM e as diretrizes de operação do setor. O GCOI foi um grupo deles, Grupo de Coordenação para Operação Interligada. Controlava o despacho das usinas, fazia estudos elétricos, instruções, normativas, programações e intervenções. Em década de 80 e 82, GCPS, que é o Grupo de Coordenação do Planejamento do Sistema. A partir daí começou a ter
uma organização olhando para o futuro, né? Um planejamento. Vocês vão ver que lá na frente retornou-se essa mesma diretriz aí de planejamento. Em 95, teve diversas quedas de investimento, crise. A partir daí foi necessário reestruturar o setor com privatizações e tudo mais. E o setor já estava dividido ali em geração, comercialização, transmissão, distribuição. Existia um mercado, ataque de energia, e um operador independente. Em 96 foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica, ao qual faz a regulação de todo o setor, né, elétrico. Em 98 foi a criação do ONS, ou seja, foi criado um órgão isento ao qual ele faz a operação integrada de todo o sistema. E existia um mercado ataque de energia, né, ao qual hoje a gente tem a CCE. Em 2001, eu acho que vocês devem ter ouvido falar da crise de abastecimento, teve um racionamento, teve até redução no crescimento do PIB do país em virtude de dificuldades aí de abastecimento também de energia elétrica e tudo mais, uma crise econômica. Em 2004 foi constituído praticamente o modelo setor que a gente vê hoje, que é a empresa de pesquisa energética, EPE, o CMSE, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e a CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, antigo MAE. Né? Então, como que é o atual modelo aí? Hoje o modelo ele é segregado em algumas atividades aí de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Vocês devem ter ouvido falar de cada uma. Cada setor desse tem diversas empresas atuantes, então oportunidade de carreira aí é gigantesca. Eu considero o setor elétrico um setor muito estável aí para quem quer seguir carreira. Não é um setor, como se diz, que tem a redução. É um setor que sempre está crescendo, ele cresce conforme a expansão do PIB. Então, o fornecimento de energia é constante. O que muda, às vezes, é a proporção de uma matriz para outra. Então, na geração, a gente tem uma atividade competitiva, que as empresas recebem, através de leilões, a concessão para utilizar alguma instalação, alguma fonte de energia, para explorar isso durante um período. Na transmissão, é uma atividade também regulada, ou seja, é feita a construção das linhas de transmissão, 230 mil, 500 kV, 345 kV, e etc. E essa transmissão, ela também é o mesmo molde, a empresa concorre a um leilão, depois conseguiu esse direito do leilão, faz a construção daquele empreendimento, e tem o direito de explorar durante o período, né? E nesse período ela faz todo o AIM, reforço, melhoria e tudo mais, durante esse período de concessão. A distribuição é a mesma coisa também. Então, as empresas competem num leilão ao qual fazem a aquisição do direito de explorar aquela concessão, né? A gente tem vários exemplos aí. Quem mora em São Paulo conhece a Electro, Enel, CPFL, tem diversas empresas que atuam nesse segmento. A gente chama que é uma atividade regulada. Essa atividade regulada porque tudo que o empreendedor faz em termos de expansão, OIM e tudo é controlado aí pela ANEEL. Né? Até o consumo que essas empresas fazem a provisão, né? Ela é controlada também pela ANEEL e tudo mais, porque é uma atividade crítica ao qual o setor recebe por ela, né? Então a gente paga nossa conta de energia e com o recebimento dessa conta de energia é segregada aí, e distribuído para os demais segmentos aí. A comercialização é uma
uma área que tem crescido demais aí, inclusive, com certeza vai ter gente nessa reunião que vai trabalhar nesse setor, que é um setor que tem se expandido bastante, é um setor interessante aí para quem é bem curioso nessa questão de venda, compra e venda de ações e tudo mais. Tem algo semelhante, né? A energia mas sofre mais ou menos um processo semelhante a isso. Então, é um segmento interessante para quem está começando. O setor, então, ele é distribuído dessa forma. Existe o Ministério de Minas, o MME. O MME recebe as diretrizes aí do Conselho Nacional de Política Energética, constituído pela Presidente da República. Existe o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que estuda uma eventual necessidade de atuação ou uma vigilância maior em cima do setor, né? E existe a EPE, que é a empresa de planejamento, que faz planejamento de médio e longo prazo aí, que é a empresa de pesquisa energética, a EPE. Ela está olhando sempre à frente, um horizonte ali acima de 4 anos, 15 anos, ela já consegue enxergar ali a expansão do setor, o que é necessário fazer para expandir. E a ANEEL que faz a regulação, né? Então, o ONS, que é o agente técnico, o operador, que faz a operação centralizada desses segmentos, GTD, né? e a CCE que faz a comercialização de energia, né? Contratos de compra e venda de energia no Mercado Livre e tudo mais. Então, a CCE que faz esse viés, como se diz, financeiro, né, do setor. Então, para nós, assim, que deseja entrar no setor, todos esses órgãos aí, e agentes, é passivo da gente atuar, né? Por exemplo, a ANEEL é um setor público, é através de concursos. A CCE e o ONS já é diferente, já é uma organização sem fins lucrativos. Então, existe processo seletivo. Sempre, quem tiver interesse, seguir essas páginas aí, essas oportunidades desses órgãos para poder tentar ingressar, né, num processo seletivo. E os agentes a gente tem tanto os estatais quanto os privados, então é constituído aí por dezenas e dezenas de empresas aí. Alguns agentes setoriais, conforme comentei, CNPE, Ministério de Minas, a EPE, o CMSE, a ANEEL, a CCE, a ONS, conforme comentei. E existem as organizações, associações, né? Vocês devem ter ouvido bastante, a PINE, a BRAD, a Brajet, a BEOLIC, a BRAD, a Bracel, a PRAS. Então, todos esses sites aí vocês conseguem seguir e ficar antenado no setor, ver o que está acontecendo, participar e tudo mais. Então, é bem interessante, bem vasto de informações. O principal agente aí que faz a gente tem hoje é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O ONS tem como missão operar o sistema interligado, né, de uma forma integrada, com transparência, equidade e neutralidade, para garantir a segurança, continuidade e economicidade do suprimento de energia. Ou seja, foi criado esse órgão justamente para passar as diretrizes energéticas e elétricas do setor de forma organizada, ou seja, sem focar em nenhum interesse próprio de um agente. Então, ele tem esse viés de fazer essa otimização, né, do sistema. A segurança do suprimento e a otimização econômica, que são as missões aí do ONS. E como que é essa operação eletroenergética do sistema? O sistema, como vocês têm conhecimento, o Brasil é bem vasto, porque pelas dimensões continentais aí do país, a gente tem uma linha, uma malha de transmissão gigante, né, comparada aí com muitos países. Então, você tem uma interligação aí entre os estados e as regiões,
através dessas linhas, né, de transmissão. Com isso, com essa interligação, você tem um intercâmbio de energia de uma região para outra, não só intercâmbio de geração hidrelétrica, mas termoelétrica e tudo mais, tudo quanto é tipo, nível de transmissão, valor de extensão, e até o de corrente contínua, como vocês devem estar acompanhando aí na mídia também. Então, o setor é assim, ele é bem malhado, tem uma dimensão bem, bem grande, né? Só que o que acontece? O consumo do país se concentra no Sudeste e no Sul, não, principalmente. Então, ou seja, toda aquela energia excedente que é gerada no Norte, Nordeste, é intercambiada para a região Sudeste, né? Onde está a maioria das indústrias aí, consumo, né? Então, através disso, aquele órgão que eu comentei, o ONS, ele faz uma constante análise e vigilância para poder otimizar esses despachos de intercâmbio e você não, por exemplo, secar uma bacia hidrográfica ali por não estar olhando o todo, né? Porque você tem excedentes de geração em algumas bacias, exemplo, lá no Madeira, Santo Antônio Geral, tem períodos que a vazão é tão grande que aquele excedente é vertido, né? Ou seja, a gente não utiliza para geração. E aquele montante todo de geração é intercambiado aqui para o Sudeste, através de linhas de transmissão, em CA e CC, né? Então, é uma operação bem interessante que é feita no sistema. Esse sistema, conforme eu falei, é dividido em regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. E existe a Itaipu Binacional, que faz esse link com o Paraguai, né? Argentina, a gente tem interligação também, através back-to-back. E Uruguai também, a gente faz intercâmbio com esses países também. Isso a gente está falando em peso da geração hidrotérmica, né? Geração hidrelétrica e termoelétrica em si. Mas a gente tem um sistema característico hoje, que inclusive tem batido recorde de geração, principalmente no Nordeste, que é a geração eólica, né? Como vocês estão acompanhando, uma das fontes que mais cresceram no país, e o montante nosso aqui se concentra na região Nordeste, um pouco no Sul. O Sul tem uma característica de ventos de rajada, né? E o rendimento é um pouco inferior no Nordeste, porém, toda aquela geração excedente também é intercambiada para a região Sudeste, né? Porque a eólica tem uma característica que ela gera muito mais à noite, né? O vento é um pouco mais forte à noite, então o ONS pega e reduz a geração em algumas usinas no período noturno e aproveita aquela excedente de geração eólica no período noturno, por exemplo. É uma estratégia que é utilizada em muitos casos. Então, o que é buscado nessa operação, né? É uma segurança energética, uma segurança elétrica, ou seja, a geração ela tem que ser idêntica ao consumo. Então, no instantâneo, para a frequência 60 Hz, a gente tem que ter uma geração idêntica ao que está sendo consumido. Então, imagine um desafio para manter essa frequência 60 Hz. Então, é um trabalho conjunto de equipes e empresas, indústrias e tudo mais aí, trabalhando de forma simultânea para manter esse sistema operando de forma sincronizada, né? Então, a quantidade de engenheiros, técnicos envolvidos nisso é gigante. Então, isso para manter essa segurança energética. A segurança elétrica é mais na prevenção de blackouts, contingências de equipamentos, desligamento de equipamentos. O agente tem a missão, né, e o dever de fazer uma manutenção e uma operação eficiente, né? E isso ele é regulado e fiscalizado pela ANEEL, né? Então a ANEEL está de olho sempre na performance daquele agente.
para manter o sistema seguro e garantindo suprimento, evitando blackouts aí para os consumidores, né? Então, o sistema, eu coloquei esse gráfico aí de forma bem simplificada, mas ele dá uma noção para a gente de como funciona. Existe uma jogada entre o despacho hidroelétrico e o despacho térmico, né? Então, por exemplo, a gente tem vivenciado esse ano uma geração extremamente alta hidrelétrica e as térmicas foram acionadas com menor intensidade aí em junho, a partir de maio, né? Começou a gerar muito pouco termoelétrica em virtude da redução do consumo que a gente tinha no período de pandemia. Então, a gente comparando aquela geração térmica desse ano com o do ano passado, a gente gerou metade em alguns períodos. Ou seja, a energia, de certa forma, estava um pouco barata, né? A gente tinha uma carga bem reduzida, em virtude da pandemia, a parada de indústrias e tudo mais, e de forma que atrasou o acionamento das térmicas. Por quê? As térmicas, elas são backup, elas têm que ser acionadas para preservar o nível dos reservatórios. E elas são despachadas de forma antecipada para a gente não chegar num zero, um volume zero aí dos reservatórios. Então, nesse gráfico aí, essa linha preta aí, vocês conseguem ver o despacho térmico. O ONS olhando para o futuro, ele identifica entre os períodos chuvosos e período seco, quando que ele tem que aumentar o nível de despacho térmico para poder preservar o volume nos reservatórios. Então, ali é uma jogada bem interessante que é feita através do planejamento, olhando sempre esse futuro. Então, nesse gráfico aí, a gente consegue ver de forma bem clara aí, ou seja, a linha azul, o nível de armazenamento das usinas da região sudeste, ela começa a cair ali em 2013, 2014, e, consequentemente, de forma um pouco antes, o INS aumentou o nível de despacho termoelétrico, né? Ou seja, para não deplecionar, para não cair muito o nível dos reservatórios da região sudeste. Isso é mais ou menos uma jogada que é feita periodicamente, através de vários sistemas de otimização, né? Olhando esse cenário, né? Qual que é o risco da gente não ter geração hidrelétrica daqui a um tempo e quanto que eu tenho que despachar de geração termoelétrica para preservar esses reservatórios. Uma expectativa de que chova tantos por cento daqui 2, 3 meses. Então, esse planejamento é bem sincronizado e existem equipes, muitos engenheiros trabalham nesse setor aí, quem se interessa bastante. Hoje é concentrado isso no ONS e também na EPE. Então, essas organizações e essas empresas aí trabalham sempre olhando essa segurança energética, né? E os agentes de geração somos nós, empresas hidroelétricas, termoelétricas e tudo mais, também participam disso. Então, o sistema olha o quê? O custo imediato e o custo futuro, ou seja, quanto compensa eu utilizar a hidrelétrica, uma energia barata, e até que momento eu consigo deplecionar os reservatórios, evitando despachar termoelétrica e não ter um problema de racionamento lá no futuro. Então, essa curva de otimização aí é simulada constantemente para poder a gente não ter um risco futuro de racionamento ou uma queda muito acentuada nos reservatórios, né? Então, é bem interessante. Quem se envolve aí com planejamento e otimização é uma área bacana aí de se trabalhar, aí, quem tem interesse. E como que é realizada a expansão do setor? Como que é construído, leiloadas, usinas aí e os empreendimentos? Vou falar de forma bem sucinta. A gente tem dois viés aqui no mercado, nos ambientes de contratação. A gente tem um ambiente de contratação regulado, faz parte das
distribuidoras, né? E a gente tem um ambiente de contratação livre, que é o ACL, que é através dos consumidores livres, grandes indústrias, né? Que participam desse ambiente. E os vendedores. Olhando para esses dois segmentos, o ACR e o ACL, a gente chega nos leilões, ao qual é feito aí a avaliação de preços e suprimentos, né, resultantes, e isso as empresas olham para a sua possibilidade de consumo, né, a distribuidora está olhando, ó, eu vou crescer minha carga tantos por cento nos próximos anos aí. Quanto que eu preciso de comprar de energia para poder garantir esse suprimento meu, né? E assim as indústrias também olham dessa forma também. Olhando esses dois ambientes, o ACL e o ACR, a partir daí é feito um start, que é o estudo de expansão, né? Nesse slide agora que vocês podem ver, está em etapas, etapa 1, 2, 3, 4, 5. Então, a etapa 1 é prever a necessidade de energia para os próximos 5 anos, ou seja, o distribuidor está olhando, ó, daqui 5 anos, quanto que eu preciso contratar de energia para poder atender meus consumidores, né? A partir daí, desse estudo, as distribuidoras enviam essas necessidades para o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia consolida todas essas informações na etapa 3 ali, ó, como vocês podem ver. A EPE e a ANEEL avaliam, selecionam e avaliam os projetos para o leilão, conforme os tipos de fontes, né? Ou seja, o que eu preciso leiloar e construir no futuro para atender a expectativa de consumo ali, né? A partir daí, a CCE opera o leilão, né? E os empreendedores participam ali, tanto geração hidrotérmica, eólica, solar e tudo mais, conforme o tipo de fonte, o tipo de leilão que é realizado. No item 7 ali, como vocês podem ver, cada usina hídrica é leiloada individualmente, ou outro tipo de fonte, né? Então, é definido um preço teto, né? A partir desse preço teto, é feito o leilão dessa fonte através da CCE, e aqueles projetos são leiloados. Ou seja, o empreendedor que der um preço menor, ou seja, eu tenho um projeto lá que vale R$100 megawatt-hora. O empreendedor que der uma oferta de preço inferior, ele pode ser que ele ganhe aquele leilão, porque a ideia do sistema é a gente sempre baratear a energia, né? Então, quanto menor o valor da energia que o cara quer vender, né, melhor para o sistema, né? A partir daí, o empreendedor que venceu o leilão fecha o contrato aí de longo prazo aí com o distribuidor, né, para fornecer aquela energia conforme aquele valor que ele propôs e venceu o leilão, né? E aí a gente tem os tipos de leilões nesse slide. A gente está vendo aí muita geração distribuída. Vocês podem ver ali que como geração distribuída é uma geração pequena e fica dentro da alçada da distribuidora de energia. Então, quem define, quem coordena todo o acesso e tudo é aquela distribuidora, né? A gente tem diversos outros tipos de leilões, igual fontes alternativas, energia nova A-5. O que quer dizer esse A-5? Por exemplo, uma usina hidrelétrica de um grande porte, ela demora, em média, 5 anos para ser construída. Ou seja, o empreendedor vence o leilão daquele projeto, daquela concessão, ele tem 5 anos para construir aquele empreendimento, e ele tem mais 30 anos para explorar aquele empreendimento, ou seja, a concessão dele
é equivalente, ele já sabe quanto tempo ele vai ter que explorar aquele empreendimento, ou seja, ele já consegue calcular a viabilidade, a lucratividade e tudo mais, olhando aquele futuro dele, aquele horizonte. E a gente tem energias novas de A-3, exemplo, uma termoelétrica, demora menos tempo para ser construída, então a gente considera um A-3 também. Energia existente A-1, ou seja, uma energia que já está em produção, então é feito leilões de contratos dessa energia para a distribuidora, né? E também no Mercado Livre também é feito. E energia existente de ajuste, ou seja, se existe um excedente ou um déficit de energia, é feito alguns leilões para ajustar aquela contratação, subcontratação ou supercontratação da distribuidora, poder ajustar isso. Então, assim, a atuação do engenheiro aí também envolve também esse ambiente de leilões aí, para quem for trabalhar aí, principalmente com projetos de construção, expansão, estudos de viabilidade. Então, a pessoa se envolve bastante com isso, né? Estuda aquele projeto, trabalha em conjunto com o empreendedor para avaliar se é viável ou não a empresa entrar naquele leilão e ganhar aquela concessão, né? Então, bem interessante aí, o pessoal das engenharias aí podem atuar de forma bem, bem sistemática. Quais perspectivas de expansão, né? Olhando aí o plano decenal de energia, que ele enxerga aí mais ou menos uns 10 anos ali à frente, ou seja, de 2019 a 2029, o governo, através da empresa de pesquisa energética, avaliou que o setor ali, ó, investimentos de 1,9 trilhões no setor de óleo e gás e biocombustíveis, vai ser feito isso. A matriz energética vai ter mais ou menos 48% de energia renovável até lá. A expansão de geração termoelétrica a gás natural. Ou seja, a gente está olhando hoje, falando, o futuro é energia renovável, é eólica e solar. Concordo. Porém, a gente tem, no Brasil, tem um cenário interessante que está acontecendo agora, que é a expansão do gás, o gás excedente, o gás natural, que está sendo extraído do pré-sal. Então, a gente vai ter muito gás natural, e esse gás natural ele vai viabilizar diversos empreendimentos aí de geração termoelétrica, né? Então, o pessoal que trabalha nesse setor de termoelétrica vai ter muita oportunidade. Eu falo isso, a empresa que eu trabalho, ela comprou uma participação aí num projeto de mais de 6 gigawatts em geração termoelétrica. Então, o pessoal está olhando o futuro, esse excedente de gás. Então, é interessante aí para as empresas, que é uma matriz com um valor atraente, né, de geração. Então quem quer atuar no setor tem que ficar ligado nesse viés aí também. O país vai se consolidar daqui a 10 anos como exportador de petróleo, acréscimo de 6,5 na demanda de gás natural e de 10 milhões de metros cúbicos por dia no consumo. Expansão da oferta de etanol, 2,4% ao ano, uma inserção de biogás, né? E novo mercado de gás aí, expansão e refino que deve ser construído aí no futuro. Isso olhando há 10 anos à frente. Vamos olhar agora um pouco mais no médio prazo aqui, até 2024. A gente olhando aqui o plano de operação energética, o PEN, do ONS, no PEN, ele faz um comparativo, né? Esses dois gráficos de pizza aí, vocês podem ver. O primeiro gráfico é 2019 e o segundo gráfico é dezembro de 2024. Qual que é a expectativa? Em azul,
a geração hidráulica, ela vai sair de 62,9% para 58,1%. Ou seja, ela vai perder uma participação. Aí você fala, Lucas, vai diminuir a geração hidrelétrica? Não, ela só vai crescer menos do que as demais fontes. Então, a gente consegue ver ali térmicas, PCHs, biomassa, eólica e solar, uma expansão muito grande aí, de construção de empreendimentos, né? Então, assim, renováveis é o futuro, é o que está crescendo, mas a gente pode esquecer também da termoelétrica ali, que também está crescendo. Então, vocês podem ver ali que a solar vai sair de 1,5% para 2,4%. Vai mais que dobrar aí a geração solar, né? Isso em 4 anos. A geração eólica, em azulzinho claro ali, vocês podem ver que vai sair de 9,1% para 11%. Ou seja, ela vai aumentar a participação na matriz brasileira. Então, são fontes assim, interessantes que estão em expansão e nós, como engenheiros, temos que estar de olho para poder planejar nossa carreira e tudo mais. Nessa tabelinha vocês conseguem ver aqui a diferença, né, de crescimento aí. Hidráulica, nuclear, gás natural, carvão, óleo diesel, biomassa, outras, eólica e solar. Então, a perspectiva de crescimento de 20 a 24 é maior, principalmente nessas novas fontes aí. Então, a hidráulica ali, que sempre foi o carro-chefe aí da geração de energia do país, ela começa a perder espaço aí para as demais fontes, né? A nuclear, vocês conseguem ver ali que se mantém. Gás natural vai aumentar quase 30% em 4 anos, vocês podem ver. Então, é algo muito interessante aí que tem acontecido. A carvão é uma energia um pouco mais suja, né? Ineficiente. Então, ela não tem uma perspectiva de crescimento. A óleo, diesel, existe uma perspectiva de crescimento. Aí você fala, Lucas, por que tem essa perspectiva de crescimento? Porque óleo diesel, apesar de ser uma das fontes mais caras aí de geração de energia, ela vai ser utilizada aí para atuar em atendimento à demanda. Ou seja, em períodos em que existe pontas de consumo, por exemplo, em um horário lá das 16 horas, você está com consumo extremamente elevado, você não tem mais nenhuma outra fonte de energia que possa suprir aquilo. O que é feito? Acionamento de partidas termoelétricas rápidas. E a partida termoelétrica rápida, a óleo diesel é muito rápida e ela atende aquela ponta. Ela poderia gerar durante 2, 3 horas ali para atender apenas aquele pico de consumo, né, do setor, e depois desligaria, né, para otimizar aí o custo que a gente vai pagar aí no final. Então, tem uma perspectiva também de crescimento, é uma fonte cara, mas ela é justamente para atender essa ponta de demanda, né? A biomassa também em franco expansão, eólica e a solar também, né? A gente já tem a noção, já tem a expansão gigantesca que tem acontecido. Então, são fontes aí do futuro. E para nós, como engenheiros, a área da atuação aí, a gente nos especializar, estudar e procurar entrar em alguma empresa que esteja trabalhando nesses segmentos é interessante. Como vocês podem ver, ó, que eu falei sobre atendimento à ponta, à demanda, né? Então, essa curvinha preta é a carga do sistema. As colunas, que são a soma dos tipos de fonte de geração. Ou seja, o consumo e a geração tem que estar alinhado, tem que ser o mesmo montante. Então, vocês podem ver que hoje, em 20, por exemplo, a maioria do atendimento da carga é feito por hidrelétrica.
essa coluninha azul. Então, a gente tem as demais fontes ali. Termoelétrica é a segunda maior fonte, ó, vocês podem ver em alaranjado. Mesmo assim, a proporção é muito menor do que a hidrelétrica, né? E você vê também o atendimento de outras fontes, igual a eólica, né? Eólica, que é essa verdinha, claro, em alguns momentos você tem uma geração alta, porém em outros você tem uma geração eólica reduzida, dependendo do mês. Por quê? Por quê, Lucas? Porque a geração eólica ela tem momentos em que a geração, a quantidade de ventos é razoavelmente boa. Então você tem uma sazonalidade no vento. Você tem um período de safra do vento, que é mais ou menos o período seco que a gente está vivenciando na hidráulica, a gente está tendo um excedente de geração eólica. Só que em alguns meses, por exemplo, a geração eólica é muito reduzida. Então a gente não pode considerar aquela fonte como uma fonte flat. É uma fonte sazonal também. Então você tem que ter outras fontes de energia para complementar aquela falta de geração eólica em alguns momentos. Então, aí você considera ali as barrinhas, a vermelha ali, ó, a biomassa. Ela tem o período de safra, entre safra aí de cana-de-açúcar e tudo mais. Você tem reduções e maximizações de geração. Então, ou seja, não é uma fonte flat também não. Ela tem período de redução. Aí você precisa de outras fontes para complementar a geração total. Então, a mesma coisa a fotovoltaica. A fotovoltaica você tem alguns meses ali, ó, principalmente período seco, em que a quantidade de sol, a média do dia é bem elevada, ou seja, não tem chuva, não tem nuvens, então a minha geração fotovoltaica é bem otimizada, é maximizada. Só que no período chuvoso, ela é prejudicada, né? Porque você tem muito advento de chuva e nuvens e prejudica bastante aí a geração fotovoltaica. Então, vocês podem ver que cada fonte tem um ponto positivo e um ponto negativo. Então, o principal, o setor elétrico brasileiro vai continuar sendo o hidrotérmico, porque hidrelétrica ela pode gerar, ela tem reservatório, só que com o tempo não está sendo construído reservatório de grande capacidade, então esses reservatórios a gente vai ter uma regularização menor através de hidrelétrica. Então, o que vai acontecer, e vocês conseguem ver de 20 a 24, é o aumento desse alaranjadinho aí, que é a geração termoelétrica. Vai aumentar bastante. Então essa análise a gente tem que fazer, olhando sempre o atendimento à demanda, à carga, né? Então, como vocês podem ver aqui também no relatório do PEN do INS, você tem períodos também que a geração hidráulica ela reduz pontos de mínimo, né? Então, o que é esperado aí para os próximos anos é que o montante de energia armazenada nos reservatórios vai começar a diminuir sua importância, porque a gente não tem incrementado usinas de grandes reservatórios, é tudo fio d'água, ou seja, ela não tem capacidade de armazenar durante um período e gerar em outro. Então, isso tem acontecido e vai acontecer nos próximos anos, em virtude de muitas restrições ambientais que com o advento da lei ambiental e a melhoria nas leis ambientais, acabou-se aquela degradação do meio ambiente, né? Então, hoje, as usinas têm sido, os empreendimentos têm olhado mais essa responsabilidade ambiental, né? Então, isso a gente consegue ver na hidráulica também, essa perda de regularização aí dos reservatórios. Então, olhando tudo isso, Lucas, quais áreas os engenheiros podem atuar? Olha, eu peguei um exemplo de uma empresa, e essa empresa ela atua em diversas áreas aí. Uma simples empresa de geração. Vocês podem atuar nessa coluna vermelha ali, ó, na área corporativa, jurídico, regulatório,
compras, financeiro, engenharia, RH, trading, a comercialização de energia, comunicação e tal. Então, é uma área corporativa, todas as empresas de energia têm, geração, transição, distribuição tem essas áreas. Então, os profissionais que estão olhando para esse segmento aí, quiserem atuar. E uma usina, o que você tem? Você tem todo o setor administrativo, compras, controle de frotas, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente, vigilância, TI. E a gente tem os principais ali, que é o viés do negócio, que é para as usinas antigas que tiveram concessão renovada, a gente tem um setor de modernização. Esse setor de modernização, ele faz todo o planejamento físico financeiro da modernização, faz o cronograma de modernização e atua em conjunto com a área de OIM, né? Planejamento, operação e manutenção, nas atividades diárias, mensais aí da usina, daquele empreendimento, para poder modernizar, garantir a segurança de atuação dos equipamentos, ou seja, garantir a continuidade na operação daqueles equipamentos, né? Então, vocês podem ver ali na caixinha do planejamento, operação e manutenção, começa olhando ali à frente, ó, plano anual de operação, manutenção e modernização. Olhando o quê? Para o lado ali, o ONS, a coluna verde. O ONS, o que você fez de estudos de expansão, estudos elétricos, estudos energéticos, olhando tudo aquilo, captando aquelas informações e alimentando as diretrizes da empresa aí no planejamento, de forma a otimizar e aumentar os resultados aí das empresas. Na caixinha azul embaixo do OIM, a gente tem o planejamento mensal de operação e manutenção. Então, olhando tudo aqui, as atividades de intervenções diárias que são feitas, quando eu preciso parar os equipamentos para poder dar uma manutenção preventiva, como que eu faço essas tratativas em conjunto com o ONS? O ONS utiliza essas informações para não ter uma parada simultânea de várias unidades geradoras ao mesmo tempo e você desotimizar e colocar em risco o atendimento à demanda. E você tem a caixinha azul ali, continua a caixinha azul, programação diária de operação e manutenção, suporte de diretrizes diárias para operação e manutenção, e você tem execução nas atividades de OIM, né? Operação em tempo real, monitoramento, inspeções e controle dos equipamentos, manutenções preventivas, preditivas, manutenções corretivas, ou seja, só nesse quadro aí vocês conseguem ver diversas áreas de atuação da engenharia, do corpo técnico, regulatório, administrativo, todo mundo. Então, o setor é bem grande, né? Então, isso para tocar uma empresa, apenas uma empresa de geração, tá? Todas as empresas são semelhantes. Então, você tem lá, da operação sempre retroalimentada com o ONS ali, de informações, ele que faz essa coordenação dos agentes, né? Então, coordena aquela operação diária, e aquela coordenação de operação diária subsidia a Câmara de Comercialização de Energia, onde são feitos os contratos, onde tem a geração verificada, a garantia física daquele empreendimento. Através daquelas regras de comercialização é feita a liquidação financeira. Ou seja, você tem todo um ciclo aí de modernização, planejamento, OIM, apurações e até a liquidação financeira. Ou seja, a gama de atividades aí que a gente tem para trabalhar é gigantesca. Então, eu já estou há uns 10 anos nesse setor, aprendi um pouquinho aí de cada coisa e continuo aprendendo e vou aprender até a minha aposentadoria, porque a quantidade de informações a gente tem que continuar estudando, se aperfeiçoando, fazendo curso, tendo uma rede de contatos aí muito forte. Então,
para quem gosta e quer atuar no setor elétrico, eu vou falar para vocês que é gratificante e é um setor estável. Quem tem emprego aí dificilmente sai desse setor. Então, é um desafio bom, sabe? Então, pessoal da organização, da minha parte é isso. O impossível não é um fato, é uma opinião. Frase do nosso Mário Cortella aí. Então, isso foi um pouquinho do conhecimento que eu pude compartilhar e eu fico à disposição aí dos colegas para perguntas, tirar dúvidas. Opa, Lucas, legal, legal. Obrigado aí pelo compartilhamento das informações. A gente tem duas perguntas aqui. Tá me ouvindo bem, Lucas? Estou ouvindo sim, Carlos, pode falar. O Mário Finato Sestaro fez uma pergunta. Na sua opinião, é possível que grandes usinas hidrelétricas venham a ser construídas no Brasil nos próximos anos? Eu ia comentar sobre isso, acabei esquecendo, Carlos. Esses últimos anos agora, a gente teve uma parada na quantidade de obras aí, de empreendimentos hidrelétricos, grandes empreendimentos também. A gente teve uma recessão, né, nessa quantidade de obras aí. Eu me recordo que em 2013, 2014, o que tinha de obra espalhada aí no país era um absurdo, assim. Estava tendo muito emprego, né, nessa área, né? Hoje que a gente tem possibilidade de empreendimentos, grandes empreendimentos de geração, existe um complexo que o pessoal deve pesquisar aí na internet aí depois, que é interessante, chama Complexo Tapajós. Ele o nível de grandeza dele chega próximo de Belo Monte, né? Vai ser um conjunto ali de geração de elétrica gigantesco. Só que isso depende muito da força política, porque o impacto ambiental no empreendimento desse porte é muito grande. Quando foi iniciadas discussões para ser leiloado esse empreendimento, ele foi arquivado aí por questões ambientais, né? Então, assim, empreendimentos de grandes portes, eu creio que possa surgir no futuro, mas muito mais viabilizado aí por questões políticas para atender uma expansão, um crescimento rápido do PIB, do que o cenário atual, né? O cenário atual é de usinas menores, de menor porte, fio d'água, tem viabilizado bastante usinas PCHs aí também, fio d'água, mas a PCH tem um problema, que é a questão da crise hídrica. Se não chover, o empreendedor não tem muita geração firme, né? Muita geração hidrelétrica, então ele pode ser prejudicado aí no retorno que ele tinha como expectativa em alguns momentos. E PCH ela também não participa do MRE, né? Só dependendo de alguns tipos de usinas, né? O MRE ele é um mecanismo de redução de risco, ao qual um condomínio de várias usinas hidrelétricas elas fazem uma distribuição de energia, né? Uma contabilização prévia ali, com um preço bem baixinho, a preço de TEL, para poder diminuir o risco daquele agente ter que comprar uma geração muito cara no mercado e levar à quebra daquele empreendimento, né? Ou seja, a geração hídrica ela tem uma energia firme, que é a energia assegurada, que ela pode vincular de contratos. A diferença, se ela gera mais ou menos, isso é feito contabilização no MRE e depois a contabilização pela SCE. Legal. Lucas, se você puder ligar a sua câmera para a gente ver você. Tem mais duas perguntas aqui. Uma do Guilherme Cavalcante. Com esse período recente de seca e queimadas no Brasil, afetou o setor energético? As hidrelétricas sofreram muito com esse período? Pergunta interessante, viu, Carlos? Hidrelétrica, ela tem essa característica bem sazonal. Então, a gente tem alguns meses aí, por exemplo, no Sudeste,
O período chuvoso vai de novembro a abril e o período seco vai de ali, final de abril até final de outubro. Então, o período seco é o período ideal para a gente parar as unidades geradoras para dar manutenção, né? Então, a questão energética, a gente tem assim, a hidrelétrica depende muito de chuva, de quantidade de água que chega nos reservatórios, né? Então, se a gente tem um ano bom de chuva, a geração hidrelétrica, consequentemente, é razoavelmente boa. E assim, a gente teve em 2014 um período de crise hídrica grande, 2012 também. Esse ano foi um pouco melhor. Expectativa, conforme os estudos do INS aí, da EPE, que melhora aí nos próximos 2 anos aí, um pouquinho, né? Em termos de afluência, né? Quantidade de água que vai chegar nos reservatórios. Beleza. Não sei se foi, não sei se respondeu a pergunta dela. Quem fez foi o Guilherme. A gente tem mais uma pergunta aqui da Júlia de Paula. O que seria o diferencial para quem tem interesse na área e está começando no mercado de trabalho? Bacana. Então, é uma pergunta interessante. Assim, quem está na faculdade, é interessante fazer alguns trabalhos, um TCC, ou um projeto de pesquisa nesse segmento, né, envolvendo o setor de GTD, né, e porque isso é um diferencial quando o cara vai concorrer a uma vaga, né, porque o cara vai concorrer a uma empresa de transmissão, né? O cara fez um trabalho voltado dentro da faculdade para esse setor. Com certeza a empresa vai olhar de forma diferente para aquela pessoa, porque ela já tem um conhecimento prévio, pelo menos, daquele segmento. E isso pode ajudar ela em algum setor que ela venha trabalhar. Além disso, esses projetos internos aí, dentro da faculdade, pesquisa, trabalho e tal, é interessante também o estágio, né? O estágio é muito importante, a pessoa achar uma oportunidade, não fazer um estágio por fazer, só para cumprir o plano de graduação dela, mas buscar fazer um estágio aí, despender um tempo, um esforço em alguma empresa ou um setor que tem interesse. Eu sei que é difícil às vezes, o processo seletivo é muito concorrido, a gente sabe disso, mas a gente ter um estágio aí numa empresa, um segmento que a gente queira atuar já, nossa, facilita demais aí o ingresso depois, uma oportunidade aí como júnior. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu tinha experiência no setor de geração quando eu me formei em dezembro, em fevereiro já estava fazendo processo seletivo e em março já pedi as contas da outra empresa e já fui para outra empresa. Porque eu já tinha um pouquinho de experiência aí no setor de geração. Então, me ajudou bastante. Então, é isso. Ter um conhecimento prévio aí do segmento que vai atuar ajuda bastante aí. Até na desenrolar das dinâmicas em grupo, né, que a pessoa vai fazer, já demonstra um interesse, um conhecimento ali no processo seletivo. Legal, beleza. A gente não tem mais perguntas, vou passar a palavra para a Andressa. Então, boa noite. Eu queria agradecer ao palestrante Lucas, que a palestra foi muito interessante, acho que agregou muito para todo mundo aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, a todos os organizadores, Engenheiros Sem Fronteiras, a Engenharia de Bolso, e dizer que amanhã a gente vai ter mais 2 palestras no mesmo horário das de hoje. E lembrar também da vaquinha online, se alguém quiser ajudar os projetos do Engenheiros Sem Fronteiras, pode doar lá. E é isso, muito obrigada, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Até amanhã.